buscar ainda alguns ensinos em O Livro dos Espíritos. Todavia, antes de buscar ensinos em O Livro dos Espíritos, eu tenho aqui 2 exemplares da Gênesis. Como é que eu faço agora que eu já falei da primeira quinzena? Não, na segunda semana de agosto, então. Quem faz aniversário na segunda semana de agosto? Eu tenho 2. E não tem a Gênesis. Pronto, já se levantaram para estudar o último capítulo com bastante atenção. Muito bem. Nesse último capítulo, Allan Kardec faz uma apreciação histórica da evolução humana, e parece que ele está vendo hoje. E nós vamos entender ainda com mais facilidade. Eu não citei aí na transparência, mas tem a velha questão do sofrimento. Muita gente acha, tem medo da morte, mas o que vai acontecer depois da morte? Vão para o céu ou para o inferno? Céu e inferno não existem. Um pai que ama os filhos jamais colocaria alguém num quartinho para tacar fogo em volta. Nós que somos pais humanos somos incapazes de fazer isso. Imagine o Pai Celeste, repleto de sabedoria. O céu e o inferno são estados de consciência. Se nós lesamos o outro, fazemos coisa errada, a consciência vai culpar. Quem tem remorso, arrependimento, está no inferno. Quem está com a consciência em paz está no céu. Ou nós achamos que o céu fica em cima das nuvens, tocando arco, olhando para baixo, se vira aí. Não tem cabimento isso. Então, eu tenho aqui 2 exemplares do céu e inferno. E aqui quem ganhar o livro vai ler o céu, o inferno, o purgatório, o demônio. E na segunda parte do livro estão depoimentos de espíritos nas mais diversas situações, comentando a situação que se encontraram no mundo espiritual. E tem um capítulo notável aqui que se chama A Passagem, onde Allan Kardec, com muita sabedoria e lucidez, apresenta os parâmetros deste momento da transição da vida material para a vida espiritual. O que acontece no momento da morte? Para onde vamos? O que vamos? Quem vai nos receber? Eu fiz até um livro sobre isso, porque percebemos que muita gente sofre com a perspectiva da morte, com medo da morte. Não é preciso ter medo da morte. A morte é apenas uma passagem. Continuamos a ser nós mesmos, apenas nos liberamos do corpo. O importante é vivermos com dignidade, com moralidade, não termos motivos de arrependimento e remorso. Mas tem alguém aqui que faz aniversário dia 18 de abril? Por favor, então, você tem o céu e o inferno? Pode vir buscar o seu. Vocês 2 estão descobrindo o dia de aniversário de todo mundo hoje, né? A senhora não tem o céu e o inferno? Não. Muito bem, é um livro para estudar, viu? Muito bem, meu amigo, é um livro para estudar. 18 de abril é a data de lançamento do Livro dos Espíritos. E estas obras que nós estamos distribuindo, elas não são obras para serem colocadas na estante e serem esquecidas. São obras para serem lidas e relidas, estudadas continuamente. Porque quanto mais o tempo passa, quanto mais você amadurece na idade, na experiência, e quanto mais amadurece a mentalidade humana, mais você vai encontrar a grandeza dos textos que aí estão. E Allan Kardec escreveu ainda em Obras Póstumas, que é uma obra publicada após a sua morte, por isso que chama Obras Póstumas. Ele vai dizer aqui que a Terra, que o mundo não vai acabar, é claro que não. O que vai acabar é um ciclo, o ciclo de perversidade moral, para dar abertura a uma nova era, a era do amor e da fraternidade. Todavia, notem um detalhe: nós somos protagonistas dessa transformação. Nós fazemos parte desse instante da história e não podemos perder a oportunidade de melhorar a nós mesmos. O maior compromisso que temos é conosco, nos fazermos melhores. Porque notem, buscamos ainda em O Livro dos Espíritos, os mundos também são submetidos à lei do progresso. Todos começaram como vós por um estado inferior, e a própria Terra suportará uma transformação semelhante. E atentemos bem para o que disse o Espírito São Luís na última pergunta do Livro dos Espíritos. Não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo isso é São Luís,
o bom rei francês, que se tornou um dos espíritos orientadores da codificação espírita, a transformação da humanidade se cumprirá pela encarnação de espíritos melhores. Então, os espíritos dos maus, dos perversos, dos revoltados e todos aqueles que tentam atrasar a marcha das coisas, delas serão excluídos. Por isso que vem esse temor do fim do mundo, porque serão deslocados do convívio com os homens de bem, dos quais perturbariam a felicidade. Não é justo realmente que aqueles que trabalham, que são honestos, que são esforçados, continuem a receber a influência dos perversos, dos desobedientes, dos irritados, dos que fazem o crime. Então, eles irão para outros mundos, serão excluídos. Eles irão para mundos novos, menos avançados, e lá não tem internet, nem celular. Cumprir missões penosas, onde poderão trabalhar para o seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão para o adiantamento de seus irmãos ainda mais atrasados. E serão missionários lá, porque levarão o conhecimento latente que adquiriram na terra, mas vai dar uma saudade da terra. Lá não vai ter chuveiro com água quente, não vai ter água encanada, está tudo por fazer lá. Mas eles levarão o conhecimento para lá. Foi o que aconteceu lá com a terra. As grandes civilizações estavam no planeta que passou por essa transformação, eram os rebeldes lá, foram exilados para cá. E aí até hoje não se explicou as pirâmides. São esses que vieram de civilizações mais adiantadas, que foram exilados para cá e promoveram o progresso da civilização terrena. E essa combinação numérica? Como é que ficamos com isso? Para encerrar a nossa palestra, pensemos nisso. Mas antes, vou sortear aqui o livro Obras Póstumas. Tem alguém aqui que nasceu no dia 3 de outubro? Então você vai ganhar o livro Obras Póstumas. Tem mais alguém? Para estudar aqui conceitos de grande elevação. 3 de outubro é o aniversário de Allan Kardec. Tem alguém que nasceu no dia 2 de abril? Ninguém nasceu no dia 2 de abril? Pode vir buscar o livro. 2 de abril é o aniversário de Chico Xavier. Eu vou te dar o livro dos médiuns e ela vai ganhar Obras Póstumas. Não tem? E eu tenho um último livro dos médiuns. Tem alguém que chama Allan aqui? Não tem. Depois a gente vê como é que faz para sortear o último livro que aí está. Muito bem. Como é que ficamos diante dessa combinação numérica? Vejam, um para cá, o 2 para lá, de trás para frente. Tem alguma coisa a ver com numerologia? Allan Kardec, na sua época, recebeu um questionamento muito inteligente. Perguntaram a Allan Kardec por carta, naquele tempo não tinha e-mail. Perguntaram para ele se haveria uma ciência na concordância dos números e na coincidência de datas. E ele deu a sua resposta, maravilhosa resposta, mas submeteu o assunto aos espíritos, que deram uma resposta que me encanta pela profundidade. Diz que os espíritos que não é como a gente imagina, é que será revelado no devido tempo como funciona, mas não é como a gente imagina, não é numerologia. E a resposta é longa, seria outra palestra, não dá para explicar aqui, mas esse assunto me empolga tanto que eu usei esse questionamento efetuado por Kardec. E eu usei a resposta que os espíritos deram para fazer um capítulo do meu livro Ontem e Hoje com Kardec, sempre atual, A Minha Menina dos Olhos, esse livro, justamente porque pesquisa esse tipo de texto. E a resposta dos espíritos, que é longa e comporta outra palestra, vai nos apresentar essa questão que particularmente me encanta, porque já passaram 150 anos de tudo isso e isso ainda não foi revelado. É algo para o futuro. A internet, a divindade disponibilizou para nós. Chegamos ao ponto que merecíamos ter a tecnologia da internet.
Tem muita gente fazendo coisa errada na internet, né? Mas as coisas virão cada um a seu tempo. Por outro lado, trouxe para vocês o meu livro Espíritos, foi a palestra do ano passado, para quem tem medo de espíritos, para entender essas criaturas. O livro Médiuns, gosto muito quando as pessoas levam esse livro, porque apresenta um estímulo para estudo do livro dos médiuns e entender qual o papel dos médiuns nesse contexto todo. O livro Reencarnação, que inclui a simulação de um planejamento reencarnatório, para falar dessas oportunidades de aprendizado. E um livro que fizemos para confortar os casos de separação pelo fenômeno da morte. Morte, o que acontece no momento derradeiro, para onde vamos, quem irá nos receber? Contamos 10 casos de morte com família, com amigos, para apresentar na primeira parte 10 casos de morte. Na segunda parte, casos específicos de morte, inclusive as mortes coletivas. E na terceira parte, o embasamento doutrinário. E o livreto Por que Adoecemos, que fala sobre o impacto das emoções na saúde. E o Tensão Emocional, que é um dos mais recentes, que fala exatamente do próprio título, a tensão emocional, comentando uma mensagem de Emmanuel. Não está aí o livro A Alma do Espiritismo, que é o meu mais recente lançamento, que fala da caridade e aborda todo esse questionamento da caridade em toda a sua ampla extensão. Então, quando falamos do fim do mundo, nós queremos convidar a nós mesmos para refletir. E eu quero encerrar a minha palestra oferecendo a todos vocês um grande presente virtual. Não se preocupem com a tradução. As imagens falam mais do que as palavras. Deixemos-nos contagiar pela preciosidade desse clipe. Está ali no médio. Não está ali? Ali em cima. Espera um pouquinho. Deixa eu ver onde ele está. Não, esse daí. Aqui, ó, imortalidade nascer da água. Isso, perfeito. Pode pôr em tela. A grandeza de Deus determinou que a reprodução humana se dê pela união da célula masculina com a célula feminina. Da união da célula masculina